Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de inspeção de equipamentos. Como todos já sabem, cansado de saber, meu nome é Rafael. Estamos aqui dando início à nossa sétima videoaula sobre a matéria de causas de deterioração de equipamentos, né? De maneira que nessa nossa última videoaula nós tratamos de alguns assuntos, como por exemplo aqui a fluência, né? Que é um desgaste mecânico, né? Um esforço mecânico de caráter cíclico, assim como a fadiga, né? Certo? De maneira que na videoaula de hoje vamos ver ataque por cinzas fundidas, né? Vamos começar por esse tópico. Então, sem mais delongas, acompanhe a apresentação comigo, certo? Para a gente poder dar um andamento aí no processo. Bom, excesso de ar. Fornos e caldeiras necessitam naturalmente de grandes quantidades de ar para permitir as reações de combustão. O ar em excesso deve ser evitado, pois absorve parte do calor, no caso reduz a eficiência energética, dificulta a tiragem, certo? Favorece as reações de oxidação, né, que nos remete à corrosão, e muitas das vezes, porém, para um excesso ideal de 3% ou menor, são praticados excessos superiores a 25%. Bom, vamos por partes. Fornos e caldeiras necessitam naturalmente de grandes quantidades de ar. Bom, todo elemento que dependa da geração de chama, né, da produção de chama para ter o seu funcionamento, ele necessita de 3 fatores, certo? Combustível, comburente, certo? E o ar. Então, sem o ar, você não tem condições de gerar uma chama, certo? Tanto é que no vácuo, nem a chama não se forma no vácuo, certo? Porém, o que está dizendo o texto? Que o ar em excesso deve ser evitado, justamente, pois há todo um controle de geração de ar. Se tem excesso de ar, você vai ter uma chama descontrolada. E consequências disso são esses 3 aí que foram colocados aí para a gente, né? Absorve parte do calor, né? No caso, ele reduz a eficiência energética, porque ele tem que ter um potencial de energia X. Se você tem absorção dessa energia, ela vai ser reduzida, reduz a sua eficiência. Dificulta o processo de tiragem, né? Dificulta esse processo, além de favorecer as reações de oxidação, certo? Primeiro, porque o ar, né, o excesso de ar, ele carrega consigo elementos estranhos à estrutura do material, sem contar que pode ter o efeito contrário da redução da eficiência, teria uma supereficiência na geração da sua chama, o que faria com que houvesse uma corrosão ácida, uma corrosão por aumento de temperatura muito mais rápido, certo? Então, vamos aos contaminantes. Entre os contaminantes do óleo combustível e do carvão, encontram-se metais como o sódio e o vanádio, certo? São os contaminantes presentes aí no carvão mineral. Durante a queima do combustível, esses metais são levados à condição de sais ou óxidos, que se incorporam às cinzas que são transportadas pelos gases, podendo se depositar na superfície de tubos e suportes, certo? Então, durante o processo de queima, certo? Esses metais que são contaminantes presentes no carvão, eles se desprendem do mesmo, certo? E são levados à condição de quê? De sais ou de óxidos, e se incorporam nas cinzas, né, geradas pela queima desse carvão, e são transportadas pelos gases. Afinal de contas, cinza é um material muito leve, que ele mesmo, né, flutua, por assim dizer, pelo interior dos tubos e dos suportes, e é o que causa, e é o que é chamado, por assim dizer, de ataque por cinzas fundidas, certo? Bom, o óxido de vanádio é mais comum, o mais comum, né, o óxido de vanádio mais comum é o trióxido, que é o V2O3, né? Mas em condições de grande excesso de ar, começa a se formar o quê? Um pentóxido, né? O ar em contato, na reação, o ar se adiciona, por assim dizer, a essa composição química, né? E o gás, o oxigênio, faz com que de V2O3, né, trióxido de vanádio, você tenha um pentóxido de vanádio, certo? Bom, o pentóxido de vanádio apresenta ponto de fusão relativamente baixo e é capaz de formar eutéticos, né? Eutéticos nós já sabemos que são aquelas misturas que mudam de estado físico, certo? De maneira como se fosse uma substância pura, certo? No caso, em uma temperatura normal, temperatura constante.
de ponto de fusão ainda menor. No caso, quando esses pontos de fusão são menores que a temperatura da superfície onde estão depositados, ocorre a transformação, certo? Nesses exatos pontos de fusão, né? No momento em que eles são menores, a partir do momento que eles são menores, certo? É aí que ocorre a transformação, né? Essa diferença aí de temperatura, de uma fusão para outra. Bom, oxidação. A atmosfera no interior dos fornos reúne principalmente gás oxigênio, óxidos diversos como o enxofre, certo? Nitrogênio e o carbono, além de particulados, vapor d'água e nitrogênio, né? O gás nitrogênio. Seu caráter é oxidante, sendo o oxigênio o principal agente de corrosão externa dos tubos, certo? Então nós sabemos que o oxigênio, né? O gás oxigênio é o principal agente de corrosão externa dos nossos tubos. Bom, temos aqui agora, vamos falar sobre o scaling ou a escamação. O ataque ao metal forma uma camada de corrosão fina, mais ou menos aderente, que cresce com a continuação do processo corrosivo. A camada de corrosão atinge um tamanho crítico e desagrega-se, expondo novamente a superfície metálica, e a esse processo chamamos de escamação ou scaling. Bom, essa camada de corrosão que atinge um tamanho crítico, né, ela acaba se desagregando, né, expondo novamente a superfície metálica, ou seja, geralmente é o revestimento ali, né, é a camada externa, que ela corrói e ela desenvolve um certo tamanho que ela se desprende, certo? Ela se desagrega do seu substrato, né, do material em si, e deixa exposto ali uma camada, né, virgem, por assim dizer, né, totalmente exposta a qualquer tipo de deterioração metálica. A perda de espessura será maior do lado voltado para a chama, naturalmente, por esse ser o lado da maior temperatura. Deve haver, portanto, atenção na seleção dos pontos para medição de espessura, certo? É evidente que um ponto onde é voltado, uma tubulação onde ela está voltada à chama, ela sempre será um ponto de medição de espessura, porque ali é um ponto mais passível de oxidação do que na superfície oposta. Bom, falemos agora de oxidação, né? Qual é o papel dos elementos de liga nos aços? Primeiramente falamos do níquel. Qual é o papel dele? Reduz as diferenças de coeficiente de dilatação entre o metal e o óxido, dificultando a escamação. Ou seja, aquilo que a gente leu anteriormente, ele dificulta, né, aquele processo de escamação no scaling, fazendo com que aquela dilatação metálica, né, que chega ao ponto de desprender e deixar uma camada inferior virgem, o níquel já tem a função de dificultar essa possibilidade. E o molibdênio, dessa vez, que além da resistência à fluência, que nós já lemos do que se trata, ajuda a estabilizar a camada de óxido, certo? Então ele não deixa que a camada de óxido se desprenda rápido também, nem desenvolva rápido também, certo? Essa é a vantagem do molibdênio aí. Situações anormais, como incidência direta de chamas e deposição interna de coque, elevam as temperaturas dos tubos e aumentam as taxas de corrosão, certo? Então, nós já falamos que pela quantidade de temperatura e tudo mais, incidência direta em chame, deposição interna de coque, né, que é o entupimento, elevam as temperaturas ambos, né, ou por contato direto ou por má transmissão, né, má transmissão desse fluxo. Eles aumentam essa taxa de corrosão. Bom, falemos agora da carbonetação. O carbono tem facilidade de difundir-se nos aços em temperaturas elevadas. O cromo presente nas ligas é atacado preferencialmente, gerando carbonetos que precipitam no contorno do grão, certo? Que é aquela velha corrosão, que pode causar também aquela corrosão intergranular que nós já lemos nas outras videoaulas. O material perde resistência à corrosão e tende a, naturalmente, certo, perder espessura rapidamente. E esse processo acontece de modo significativo a partir da temperatura de 500 graus Celsius. Certo? Então, condensação ácida.
Não é apenas a corrosão por cinzas fundidas que é agravada pelo aumento dos teores de vanádio no óleo e pelo maior excesso de ar. O pentóxido de vanádio, principalmente, e também o trióxido de ferro, são catalisadores da oxidação do dióxido de enxofre e do trióxido de enxofre. Em presença de vapor d'água, ocorre a formação de ácido sulfúrico, né? No caso, acompanhamos a reação aqui, certo? Temos o enxofre, o oxigênio, temos aqui o dióxido de enxofre, com a presença ou do pentóxido de vanádio ou do trióxido de ferro, temos o SO3 e em contato com o vapor d'água acabamos por ter o que? O H2SO4, que é o nosso ácido sulfúrico. Bom, onde a temperatura ambiente estiver abaixo do ponto de orvalho do ácido, este condensa e ataca a superfície, certo? Em relação à temperatura ambiente, o que tiver abaixo do orvalho do ácido, né, que não é necessariamente o ponto de orvalho da água, esse vai acabar condensando e nessa condensação ácida ele ataca a superfície, certo? Daí o nome condensação ácida. A chaparia do forno ou caldeira é um dos componentes passíveis de sofrer ataque por condensação ácida, quando os gases de combustão conseguem se difundir através de trincas no refratário. Como existe um gradiente térmico ao longo deste, em algum ponto a temperatura fica abaixo do ponto de orvalho e acontece o ataque ao material cerâmico, à chaparia e aos dispositivos de ancoragem, certo? Fica aí abaixo do ponto de orvalho e essa condensação ácida atuaria nesses exatos pontos a esses materiais. Os grampos são constituídos de aço inoxidável, certo? E forma-se um par galvânico entre eles e as chapas. Bom, a corrosão na chaparia, danos ao revestimento refratário, ou seja, se você tem uma corrosão na chaparia, involuntariamente você acaba tendo o quê? Danos ao seu revestimento de refração. A condensação e posterior solidificação desses gases entre a chaparia e o refratário também favorece a queda deste, certo? Temos aqui agora que um pré-aquecedor de ar do tipo regenerativo, né? Ele, por ter contato com gases a menores temperaturas, é o que mais sofre com esse tipo de condensação ácida. Por quê? Ter contato com gases em menores temperaturas. Então aqui a incidência de geração de pontos de orvalho ácido ela é muito mais comum e muito maior. Então a incidência de condensação ácida aqui ela é maior do que na maioria dos outros elementos passíveis dessa condensação. Os módulos de troca térmica, que são chamados de cestos, mesmo sendo fabricado em ácido patinável é com adição de nióbio ou cobre, né, para aumentar sua resistência à própria corrosão. Tem vida útil de cerca de 2 anos, certo? Que é uma economia de energia que compensa manutenção, certo? Então você já tem aí o tempo de vida útil dele estipulado, certo? É com base nele que o projeto deve trabalhar. Juntas de expansão, ou de inox ou de outro material, sofrem severa corrosão ao ser atingidas pelo ácido sulfúrico, ou seja, sofrem muito com a condensação ácida, certo? Aí aqui abaixo temos um exemplo de análise química, né, de depósito retirado por amostragem em uma caldeira, né, de combustível óleo BPF. Olha o percentual de carbono ali, 82,21%. Ataque de cinzas, 17,79%. E esses outros índices ali, ó, o índice de vanádio, por exemplo, 1,82%. Certo? pH, a solução de 1% estava marcando 2,63%. Bem ácido, né? Como se observa, o depósito tem alto teor de cinzas, de vanádio, né? E pH extremamente baixo, podendo acarretar na corrosão do lado do fogo. Como eu havia lhes dito, um pH baixo, né, ele tende à acidez, certo? E a acidez nos leva aqui à nossa corrosão, certo? Do lado do fogo. Bom, os tubos de fornos e caldeiras podem ser atingidos por este processo em operação, geralmente por alguma falha de projeto ou condição não prevista. É aquela velha história.
Pode ser uma falha de projeto, né? Os tubos, eles são atingidos da maneira que, ao ponto se você colocou um tubo de um material não adequado, ou se você, né, por alguma razão, o excesso de ar mesmo faz com que a chama atue diretamente em cima da sua tubulação, tudo isso é possível. Houve fornos cujos tubos furaram em campanha por ter havido alteração na sua bateria de pré-aquecimento, baixando a temperatura da carga que entrava na serpentina, o que reduz as temperaturas de parede dos tubos e gera posteriormente um ataque por corrosão. Bom, condensação ácida. Paradas de unidade versus corrosão ácida. Em baixas temperaturas, todas as partes do forno ou caldeira que tiveram contato com os gases de combustão só contêm sulfatos, que uma vez hidrolisados em contato com a umidade do ar, geram também o ácido sulfúrico. Ocorrem paradas do equipamento, sejam de pequenas ou maior duração. Situação 1. Quando a interrupção de operação da unidade é breve e não há intervenção prevista no forno. Costuma-se manter os pilotos acesos e a temperatura da base da chaminé sempre acima de 120 graus Celsius, certo? E aí você evita o ponto de orvalho ácido. E a situação 2, em paradas mais longas, quando o equipamento é aberto, certo? Deve ser efetuada uma lavagem e neutralização de toda a serpentina, com uma solução de carbonato de sódio, né, que é a barrilha NaCO3, né, Na2CO3. E o refratário deve ser protegido com lona plástica durante essa ação, certo? Então, o refratário sempre protegido durante essa operação, né, para esse carbonato não ter contato com ele, certo? E ele ficar aí isolado, protegido dessa operação de limpeza, né, de neutralização. Bom, e no mais, senhores, encerramos por aqui a nossa videoaula. Espero que a condensação ácida tenha ficado bem entendida na mente dos senhores. Mas fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.